Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre os contos de fadas que na verdade não é nem um pouco para criança. A origem dos contos de fada não a princípio não era para criança e sim para adulto. Por isso a gente vai ver que de certa forma é um pouco cruel, que nem toda história ela deve ser contada para criança, né? Mas ela pode ser adaptada. E é isso que os irmãos Grimm fizeram. Eles adaptaram a história real para a história, para que ela ficasse um pouquinho mais leve, para que as crianças pudessem entender também. E isso é genial, eu não critico, mas eu vou te mostrar no dia de hoje a verdadeira história de Chapeuzinho Vermelho. Eu não vou contar na íntegra, tá? Mas só que é basicamente assim. A mamãe de Chapeuzinho Vermelho faz os doces e pede para que ela vá, né, até a casa da avó dela. Ela falou assim, ó, não conversa com estranhos, tá? E aí, Chapeuzinho faz aquilo que a mãe dela disse que não era para ela fazer. Aparece um lobo. Esse lobo fala com o Chapeuzinho Vermelho, pergunta para onde que ela iria e ela falou, né? Falou que iria na casa da vovó dela. Aí o lobo pega e fala assim, ó, vai por esse caminho, porque esse caminho é um atalho e esse caminho você chega mais rápido lá. Só que na verdade ele indica o caminho que é mais longe. Para quê? Para que ele fosse até a casa da avó dela, matasse a avózinha e cortasse em pedacinhos, assou. E quando o Chapeuzinho chegou na casa, ele já estava caracterizado como uma senhora, entregou os pedaços para Chapeuzinho comer, né? Porque estava assada, ela achava que era um bolinho, vamos dizer assim, sei lá, uma carne, sei lá. E entregou para Chapeuzinho Vermelho, ou seja, Chapeuzinho Vermelho virou que depois ele teve relações com ela e acabou matando ela. E nessa história não tem caçador. É cruel a história, né? Essa é a versão francesa. E a moral da história é: não desobedeça sua mãe. Vocês perceberam que não é muito diferente do que de Chapeuzinho Vermelho contada pelos irmãos Grimm? Essa versão, ela original, ela é Charles Perrault e ela é francesa, né? Foi publicado em 1697, num período em que as crianças elas não tinham um olhar voltado apenas para elas. É muito recente, né, o olhar voltado para as crianças, né, adaptado para as crianças. É muito recente, vocês não têm noção. No curso de pedagogia que eu fiz, né, a licenciatura em pedagogia, nós aprendemos em história da educação que por volta dos anos de 1800, se eu não estou muito enganada, 1800 mais ou menos foi um momento em que um padre resolveu voltar esse olhar, falar assim, não, eles não são mini adultos, eles são crianças e eles devem ser tratados como tal. Porque as crianças, antigamente, as crianças eram tratadas como miniatura de adultos. E uma pesquisa rápida no artigo da UOL, até o final do século XVIII ainda não, as crianças eram tratadas como miniaturas de adultos. E aí, então, a partir do século XVIII, as crianças começaram a ser reconhecidas em suas particularidades. Começaram a possuir um quarto único, alimentação considerada específica e adequada. Começaram a ocupar espaço maior no meio social.
Ali nascia a concepção de infância, né? Aqui não está falando exatamente o que eu gostaria de passar para vocês, mas a concepção de infância foi um padre, né? Se eu conseguir encontrar esse, vou estar passando para vocês. Mas é como vocês podem perceber, né? Então, todos os contos de fadas que nós vemos hoje, eles são adaptados para as crianças, porque originalmente eles não eram para ser para criança. Eles não eram contados para criança. Não é nem um pouco legal uma criança ouvir a história de Chapeuzinho Vermelho. Não era nem um pouco legal a criança ouvir de Cinderela, de João e Maria. Misericórdia. Mas é isso. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.